Como utilizar o silêncio para proteger seus objetivos e conquistar foco. O ruído que te enfraquece. Você já percebeu que quanto mais você fala sobre o que quer, menos força parece ter para fazer acontecer? A exposição constante é uma armadilha disfarçada de liberdade. O mundo te convence de que precisa mostrar tudo, provar tudo, justificar cada passo. Mas a verdade é que quanto mais você explica, mais vulnerável fica. O silêncio é o território de quem sabe o próprio valor. É nele que a clareza se forma, o foco se fortalece e a energia se preserva. O barulho externo tenta te convencer de que agir é gritar, mas o que realmente transforma é o movimento que ninguém vê. O silêncio é o solo fértil onde os objetivos criam raízes longe do olhar apressado dos outros. É nele que você aprende a direcionar a força, sem desperdiçá-la em conversas vazias ou em aprovações que não acrescentam nada. Enquanto muitos se apagam tentando ser ouvidos, os que aprendem a permanecer em silêncio crescem por dentro. O verdadeiro foco não nasce da pressa, mas da quietude de quem entende que o próximo passo não precisa ser anunciado, apenas dado. O erro invisível. O preço de falar demais. Falar é um impulso natural. A mente acredita que, ao compartilhar uma ideia, ela se torna mais real. Mas existe um detalhe que poucos percebem. Toda vez que você fala sobre algo que ainda está em construção, uma parte da energia que deveria ser usada para realizá-lo se dispersa. É como abrir uma semente antes que ela esteja pronta para germinar. Você mata o processo antes mesmo de ver o resultado. A ciência explica que, quando você conta um plano, o cérebro libera dopamina, a mesma sensação de recompensa que vem ao concluir algo. Ou seja, só de falar, você já sente a falsa impressão de progresso. E o que acontece depois? A motivação diminui, a ação enfraquece e o foco se dissolve. É por isso que muitos começam cheios de entusiasmo e param no meio do caminho. O silêncio, nesse contexto, é disciplina. Ele mantém viva a tensão criativa entre o desejo e a conquista. Guardar seus objetivos é como proteger o fogo de um vento forte, não para esconder a chama, mas para garantir que ela cresça. A cada palavra não dita, você conserva a energia mental. A cada explicação evitada, fortalece sua direção. Proteger o que ainda está nascendo é um ato de sabedoria. Nem tudo precisa ser exposto para ser validado. O que é verdadeiro se prova pelo tempo, não pelas palavras. A ciência do silêncio. Quando a mente fala baixo, o propósito fala alto. O silêncio não é apenas uma escolha emocional, é uma ferramenta biológica de foco e regeneração. Quando você reduz o ruído externo, o cérebro ativa o chamado Default Mode Network, uma rede responsável por organizar pensamentos, consolidar memórias e gerar clareza mental. É nesse estado que surgem as ideias mais autênticas, as decisões mais alinhadas e a compreensão do que realmente importa. A exposição constante, por outro lado, fragmenta a atenção. Cada notificação, cada opinião, cada comparação ativa áreas do cérebro ligadas à vigilância e à ansiedade. Você começa o dia tentando focar, mas a mente é sequestrada por 1000 pequenas distrações. O silêncio atua como um antídoto. Diminui o cortisol, equilibra a dopamina e devolve à mente o espaço necessário para criar. Não é coincidência que as pessoas mais focadas e criativas do mundo cultivam momentos de isolamento. Não por fuga, mas por estratégia. O silêncio reorganiza o caos interno e transforma a confusão em direção. Quando a mente se aquieta, o propósito finalmente encontra voz. O silêncio, portanto, não é ausência, é presença total. É a mente em estado de observação, e não de reação. É o instante em que você deixa de buscar respostas fora e começa a ouvi-las dentro. O silêncio como escudo, blindagem mental contra interferências. Nem todo ataque vem disfarçado de crítica. Às vezes, o que rouba sua energia é o excesso de acesso que você permite. Cada vez que revela seus planos, abre portas para interferências sutis, opiniões, comparações, dúvidas e pressões que enfraquecem sua direção. O silêncio é a forma mais inteligente de preservar sua rota. Ele funciona como um escudo psicológico que impede que o olhar e a expectativa dos outros desviem o seu foco. A sabedoria antiga já ensinava: quem observa mais, erra menos. O silêncio te coloca nesse estado. Ele não é submissão, é autocontrole. É a pausa entre o estímulo e a resposta.
onde você escolhe agir com consciência em vez de reagir por impulso. É ali que o poder pessoal nasce, no espaço entre o que te provocam e o que você decide entregar. Usar o silêncio como estratégia é compreender que nem tudo merece resposta, que nem todo convite para conflito é digno da sua atenção. As palavras têm peso, e cada uma delas gasta energia mental. Guardar silêncio é economizar força para o que realmente transforma. Enquanto os outros se perdem tentando provar algo, quem domina o silêncio constrói em silêncio. E quando o resultado aparece, não há barulho que o negue. O silêncio é a muralha invisível que protege os objetivos de quem já entendeu que o verdadeiro poder está no que não precisa ser dito. O silêncio digital. Desconectar para reconectar. Hoje, o maior ruído não vem das ruas, mas das telas. A mente está constantemente exposta a notificações, opiniões e comparações que drenam a energia vital e dissolvem o foco. Vivemos em uma era em que a atenção é o bem mais disputado e quem não aprende a se proteger se torna refém do barulho alheio. O silêncio digital é a nova forma de inteligência emocional. Silenciar não é desaparecer, é recuperar o domínio sobre a própria mente. Cada pausa sem tela é um voto de liberdade. Quando você desliga o excesso, o cérebro deixa de reagir e volta a criar. É nesse espaço que as ideias amadurecem, que o discernimento cresce e que o propósito reaparece. Desconectar-se não é isolamento, é manutenção da clareza. Praticar o silêncio digital é um exercício de presença. É escolher não responder tudo, não consumir tudo, não se comparar com todos. É entender que a mente precisa de espaços vazios para respirar. O foco nasce quando você para de se alimentar de ruído. Comece aos poucos. Períodos de jejum sensorial, minutos de quietude antes de ligar o celular, momentos de observação sem estímulos. O silêncio digital não apenas restaura o foco, ele redefine quem você é quando o mundo não está te influenciando. Nesse espaço limpo, sua verdadeira voz volta a ser audível. O silêncio interno, onde a clareza nasce. Existe um tipo de silêncio que o mundo não consegue interromper: o silêncio interior. Ele não depende de um ambiente calmo, mas de uma mente treinada para não reagir a cada pensamento. Quando a mente se aquieta, surge um espaço entre o que você sente e o que você faz. É ali, nesse intervalo quase invisível, que o discernimento aparece. A mente barulhenta vive no passado e no futuro. Ela repete medos, ensaia respostas, cria ruídos que afastam a clareza. O silêncio interno, ao contrário, te traz de volta para o agora, o único lugar onde a ação verdadeira acontece. Ao observar seus próprios pensamentos sem julgá-los, você começa a perceber que não é eles. Você é quem observa. Esse distanciamento devolve o poder de escolha, e o foco se reconstrói a partir daí. Criar silêncio dentro de si é um treinamento. Começa com pausas curtas, com momentos em que você apenas respira antes de responder. É aprender a suportar o vazio sem preencher com distrações. Nesse espaço, as respostas certas emergem sem esforço. A intuição volta a ser audível. E o ruído do mundo, que antes te dominava, perde o poder de te guiar. O silêncio interno é o terreno da lucidez. É nele que nasce a convicção de quem não precisa provar nada, apenas seguir firme, em paz, no próprio caminho. O silêncio como fonte de poder e expansão. O verdadeiro poder não se mostra no barulho da conquista, mas na calma de quem age em silêncio. O silêncio é o ponto de equilíbrio entre o impulso e a sabedoria. Ele não paralisa, concentra. É nele que você transforma a ansiedade em ação precisa, dúvida em direção clara e medo em coragem disciplinada. Enquanto o barulho do mundo busca atenção, o silêncio acumula força. Os grandes realizadores entendem que há uma diferença entre agir e se exibir. O primeiro transforma, o segundo desgasta. Quem domina o silêncio domina o próprio ritmo. Aprende que nem todo movimento precisa ser visível para ser poderoso. É nesse estado que você se torna imprevisível, focado e imune à distração. O silêncio te faz enxergar antes dos outros, agir quando todos ainda falam e persistir quando o resto já desistiu. O silêncio é expansão. Ele não limita, amplifica.
Ele cria espaço interno para que novas ideias e novas versões de você possam nascer. O poder real não precisa anunciar-se. Ele cresce em silêncio, floresce no tempo certo e se manifesta quando está pronto. A vitória silenciosa. O som da clareza. A maior vitória não é a que o mundo aplaude, é a que acontece quando ninguém está olhando. É quando você percebe que não precisa mais provar, justificar ou ser compreendido. O silêncio se torna maturidade. Ele substitui a pressa por presença e o ego por propósito. Quando você aprende a caminhar sem alarde, o progresso deixa de depender da aprovação e passa a depender apenas da constância. As conquistas mais sólidas nascem longe do ruído. São construídas nos dias em que ninguém te vê, nas horas em que o mundo dorme e você continua, mesmo cansado, em silêncio. É nesse espaço discreto que a força se consolida e o foco se transforma em resultado. O silêncio não é ausência de ação, é a forma mais pura de comprometimento. Proteger seus objetivos é um ato de respeito por si mesmo. Não se trata de esconder, mas de amadurecer, até que o que você construiu fale por você. O silêncio é a moldura invisível das grandes mudanças, ele lapida, direciona e fortalece. Fale menos. Observe mais. Deixe que o som da sua clareza ecoe mais alto do que qualquer explicação. O silêncio é o som de quem finalmente encontrou o próprio caminho. O som que resta. Quando tudo se cala. O silêncio não é vazio, é o espaço onde tudo o que é falso perde força e o que é essencial permanece. Quando você aprende a utilizá-lo como ferramenta, a vida deixa de ser uma corrida por atenção e se transforma em um caminho de direção. O silêncio filtra o desnecessário, separa o que é impulso do que é propósito. Ele te ensina que nem tudo precisa ser respondido, nem todo desafio precisa ser enfrentado, e que às vezes a resposta mais sábia é apenas o silêncio. O foco verdadeiro nasce dessa quietude, da mente que já não precisa se defender, da energia que não se dispersa, da consciência que entende que o tempo de agir é diferente do tempo de falar. Quando você domina o silêncio, o mundo deixa de te controlar. As opiniões perdem peso, o barulho perde poder, e o que resta é clareza. Proteger seus objetivos é proteger sua energia. Conquistar foco é aprender a calar o que distrai e ouvir o que guia. Que a partir de hoje, você não tema mais o silêncio porque é nele que sua força se reconstrói. E é dele que nasce tudo o que realmente importa. Acredite. Comece. Cresça. Apareça.